Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, nesse 30, de março de 2021, graças a Deus, estamos aqui, vivos e perseverantes, perseverando aí na oração, na meditação, na reflexão, na obediência à palavra, tentando imitar as virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática. Amém? Amém. Então, vamos continuar aí com a nossa reflexão diária, para nosso consolo, para nosso crescimento, também para nossa lembrança, Todos nós já lemos várias vezes esses escritos, nós estamos só repetindo, para que nós possamos sedimentar, o entendimento no nosso espírito, e possamos tirar aquilo que não presta, da nossa mente e colocar a palavra do Deus de Israel, que é o seu poder para salvar todo aquele que crê. E é o seu mistério, irmãos? Porque a palavra dele é o seu Filho Jesus Cristo. É um mistério grande, em Deus, Por isso é que o Filho, ele é eterno como o Pai, porque como é que nós vamos admitir o Pai sem palavra lá na eternidade, lá atrás, hein? Não, sem poder, sem a palavra. Então é um mistério que nós vamos, não é aceitá-lo, nós vamos crer nele, porque a palavra de Deus é a verdade, é o caminho e a vida. Então, vamos continuar aí no 1 Coríntios, capítulo 11, aqui está falando sobre as mulheres, como elas devem se apresentar, fala aí sobre o véu, o uso do véu aí como um poderio da mulher, um sinal de poderio por causa dos anjos. Então, isso é uma doutrina, um mandamento que Deus está dando aí para as mulheres, não é isso? Para observar esse mandamento que ele está dizendo aí. Vamos ler aqui alguns versículos, Versículo 1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha aí. Paulo, com certeza, é uma virgem prudente, Ele está nos convidando para sermos seus imitadores, como ele é de Cristo. Louvo os irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Então, os preceitos é como Paulo entregou, como os apóstolos entregaram, certo? Mas quero que saibam, ele disse lá atrás, ele colocou o fundamento, e esse fundamento ninguém pode tirar, não. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Bom, aí nós vamos pular aí, vamos aqui para o versículo 12, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Então, irmão, aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa sobre a tradução, A tradução que a gente está usando aqui é a tradução do Ferreira de Almeida, que veio de um manuscrito chamado Vulgata, Então, tem outras traduções aí, que tem outras variantes e outros manuscritos. Ele traduz esse decente aí como próprio, Então, não seria correto dizer que é decente, O correto seria o quê? É próprio que a mulher ore a Deus descoberta,
né? Aí ele diz assim, eu não vos ensino a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu, né? Então, aqui eu estou colocando o quê? A questão de algumas traduções, né? Que privilegiam determinadas palavras por causa da origem da tradução e da linguagem, a origem do manuscrito. Então, temos vários manuscritos que dizem que, nesse versículo 15, ele diz o quê? Porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu, em lugar de cobertura. Tem uns que falam que é mantilha, mas a tradução mais correta seria em lugar de cobertura, ou seja, cobrir a cabeça, né? Quer dizer, o cabelo comprido, né? Ele é uma cobertura para a cabeça. Aí ele disse, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Olha aí. Então tinha gente lá contendendo contra esse mandamento que Paulo tinha dado a eles, né? Homens, mulheres, principalmente mulheres, né? Contendendo, né? Ou armando um contencioso por causa do uso do véu para cobrir a cabeça quando Horácio estivesse profetizando. Aí Paulo repete, né? E aí ele diz o quê? Mas se alguém quiser ser contencioso, né? Nós não temos tal costume, porque os apóstolos não têm o costume de ser contencioso com a palavra, e nem as igrejas de Deus. Então, o que? A igreja, né, ou a pessoa, ou o membro da igreja que é contencioso contra qualquer mandamento da igreja, qualquer doutrina, por menor que seja, né, isso não é costume da igreja, certo? Porque a gente está vendo aí, né, irmãos? Algumas pessoas até saíram do nosso meio, elas saíram contestando aqui o uso do véu pelas mulheres, né? Tem irmã aí que até hoje, quer dizer, foi todo mundo, eles foram exortados, né, acerca do contencioso, foram exortados, mas não aceitaram porque disseram que isso aí é coisa da religião. Religião é religião, igreja é igreja. A igreja é a pupila dos olhos do Deus Criador dos céus e da terra. A igreja é a congregação que o Senhor Jesus deixou aqui para dar continuidade à sua obra da redenção, certo? E ela não é contenciosa, ela crê em tudo que está escrito. E amém, né? E procura entender tendo uma boa consciência, para que esse tipo de consciência não apareça no meio dela, né? Que é um tipo de pensamento ou de entendimento contencioso. Bom, a partir do versículo 17 do capítulo 11, ele vai falar, né, daquele problema da ceia, né? Ele já tinha ensinado a ceia lá para todas as igrejas, inclusive para Corinto. Houve perguntas, houve dissensões, é o que ele está dizendo aqui, ó. Versículo 17, capítulo 11. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Quer dizer, os ajuntamentos que estavam tendo na igreja lá de Corinto, talvez em outras igrejas, eram ajuntamentos inúteis, né? Eram ajuntamentos para desobediência e não para obediência. E aquilo com certeza não estava agradando ao apóstolo, aos apóstolos e nem a Deus, né? Ele diz assim, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Estava havendo dissensão lá sobre vários assuntos. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Olha aí, meus irmãos, o que Paulo destaca aí, né, como, digamos assim, a virtude que deve prevalecer, né,
entre nós, ou uma delas, né? Uma delas que também é muito importante, que é a sinceridade. Se nós não formos sinceros, não vamos chegar a lugar nenhum. Não é verdade? Pois é, Pai seja com todos aí e até amanhã, se Deus quiser. Amém, né? Amém.